O nosso campo eletromagnético, nosso corpo é espiritual. No momento dos 3 segundos do orgasmo, que pode ser de um ou de outro, não importa os dois, só um precisa ter. Os campos eletromagnéticos se transformam em um campo só. Você se torna um só corpo espiritual com aquela pessoa em 3 segundos. E volta. Quando você volta, você está preso por um fio espiritual. Não há como quebrar. E isso não serve só para mulher, isso é para homem e para mulher. Certo. Ou seja, ser promíscuo é a maior burrice que existe. Pois você carregará essas pessoas. Você fica cada vez mais carregado. Só Jesus pode quebrar isso. Por isso que na Bíblia, a única vez que você via autorização para casar de novo era em caso de viuvez. Sim. E Deus falava que era adultério porque as ligações eram feitas eternamente. E Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Como ele não tinha vindo à Terra, o Antigo Testamento fala a verdade. Não tem como quebrar. Por isso o cara tinha até permissão de ter 2, 3 mulheres, mas ele estaria preso a elas para sempre. Você entendeu? Sim. Eu vou reagir aqui a essa pastora aqui falando acerca disso que ela disse, né? Sobre a relação sexual, né? Que quando o homem e a mulher se relacionam sexualmente falando, se torna um só corpo, né? Como já está escrito na Bíblia. Tudo que ela falou aí, algumas coisas está escrito na Bíblia. Só numa coisa que eu não concordo com ela. Que quando a pessoa sofre um divórcio, que quando a pessoa sofre por exemplo, algum tipo de... Por exemplo, que só a morte pode separar aquele casal. Mas só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Entendeu? A Bíblia fala que se o casal, o homem ou mulher, traírem um ao outro, eles têm direito a pedir o divórcio. E isso aí está escrito na Bíblia. Entendeu? Eu vou falar aqui algo para vocês aqui no estudo aqui acerca disso. Se a pessoa fica viúva, ela está livre para casar novamente, segundo a Bíblia. O casamento termina com a morte de um dos cônjuges. Um dos versículos que falam sobre isso é Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, que diz que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morre, ela está livre para se casar com outro homem, ou se for homem, outra mulher. Ou seja, encerra o vínculo matrimonial. Então não há necessidade de divórcio nesse caso. Na Bíblia, o divórcio é um tema sério. Jesus ensina que, salvo por infidelidade conjugal, o divórcio não deve acontecer. E casar novamente depois de um divórcio pode ser considerado divórcio. Mateus capítulo 19, versículo 9. No entanto, se alguém for abandonado pelo cônjuge, e especialmente se ele ou ela não for crente, a Bíblia diz que esta pessoa não está mais presa ao casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Isso aí foi o que Jesus falou, né? Mas, é como eu falei a vocês, se a pessoa cometeu adultério, a Bíblia, ela autoriza a pessoa a se separar. Como eu vou aprofundar aqui. Entendeu, senhores? Se você está perguntando se alguém divorciado precisa se separar, ainda mais, não faz muito sentido, porque o divórcio já é a separação. Sim, agora cheguei aonde eu queria chegar, né? Aqui diz o estudo, né? Sim,
Biblicamente falando, a pessoa que sofreu adultério tem o direito de se separar. Jesus disse em Mateus 19, em Mateus capítulo 19, versículo 19: o divórcio só é permitido em casos de imoralidade sexual, adultério, traição e tal. Isso significa que a traição rompe o vínculo do casamento e dá à parte traída o direito de se divorciar e se quiser casar se quiser casar novamente. Porém, a Bíblia também valoriza o perdão e a restauração do casamento. Então, a separação não é uma obrigação, mas uma opção. Rapaz, você pode até perdoar uma traição, mas não quer dizer que você vai voltar, né? Vai voltar para aquela pessoa que a traiu e que a machucou. Existe o perdão, né? Você pode até perdoar, mas dizer que você vai voltar não. Porque assim, ó, perdoar sim, ser trouxa nunca, né? E também, sim, biblicamente falando, quando duas pessoas têm relações sexuais, elas se tornam uma só carne. Isso vem de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E é reforçado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, onde ele alerta que até mesmo quem se une a uma só prostituta se torna um só corpo com ela, uma só carne. Um só corpo, uma só carne. Isso mostra que o sexo não é só um ato físico, mas também espiritual, emocional e criando um vínculo profundo entre as pessoas. As pessoas, um para com o outro. E mais uma coisa que está escrito aqui no estudo. Sim, de forma energética e espiritual, a ideia é que o sexo cria uma conexão profunda entre as pessoas. Muitas tradições espirituais, incluindo a versão bíblica, consideram que há uma troca de energia e um laço que vai além do físico. É por isso que a Bíblia trata a relação sexual com tanta seriedade, vendo-a como algo que une não só os corpos, mas também a alma, a mente, em todo sentido. Essa conexão pode ser positiva dentro de um compromisso como casamento, mas também pode deixar marcas negativas se for feita de forma irresponsável, como se envolver com prostituta, ter amante, ou a mulher tem algum amante, ou houver alguma traição, ou houver alguma promiscuidade, lascívia, alguma podridão sexual e tal, né? Ou com muitas pessoas com muitas pessoas diferentes, né? Você pensa, entendeu, senhores? Então tá escrito aqui, né? Isso é para você ver, né? Que não é qualquer pessoa que você tem que se envolver. E tudo que essa mulher falou é verdade, porque quando a gente tá com a pessoa, a gente troca não só fluidos
sexuais, mas fluidos mentais, espirituais e físicos também. E a gente tem que pensar muito bem como, com quem a gente vai se entregar, né? Ou fazer sexo com aquela pessoa. Porque dependendo de quem é a pessoa, essa pessoa pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Então tome muito cuidado, você que é mulher, tome muito cuidado com o tipo de homem que você vai abrir as suas pernas. E você que é homem, com o tipo de mulher que você vai comer. Porque dependendo de quem é, independente que seja da igreja ou não, isso pode alterar a sua vida, ou por bem ou por mal. Pode mudar a sua vida de forma ou boa ou ruim. Entendeu, senhores? Vou repetir mais uma vez aqui, ó. Sim, biblicamente falando, quando duas pessoas têm relações sexuais, elas se tornam uma só carne. Isso vem de Gênesis capítulo 2, versículo 24. E é reforçada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, onde ele alerta que até mesmo quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Isso mostra que o sexo não é só um ato físico, mas também espiritual e emocional, criando vínculos profundos entre as pessoas. E de forma energética e espiritual, a ideia é que o sexo cria uma conexão profunda entre as pessoas. Muitas tradições espirituais, incluindo versões bíblicas, consideram que há uma troca de energia e um laço que vai além do físico. E por isso que a Bíblia trata a relação sexual com tanta seriedade, vendo-a como algo que une não só os corpos, mas também a alma. Essa conexão pode ser positiva dentro de um compromisso com o casamento, mas também pode deixar marcas negativas se for feito de forma irresponsável ou com muitas pessoas diferentes. E é isso, meus amigos, é isso aí. Agora aqui é para terminar, né? E o que ela falou aí, tem algumas coisas aí que essa mulher falou aí que falou a verdade. Como por exemplo, que faz sentido que o sexo envolve uma troca não só física, mas também emocional, mental e espiritual. É como se os parceiros compartilhassem suas energias emocionais, emoções e até traumas, criando um laço que pode influenciar a mente e o espírito de ambos. Muitas tradições espirituais falam sobre essa troca de fluidos sutis que podem deixar marcas positivas ou negativas. Por isso, a escolha do parceiro e a intenção por trás da relação são importantes. É como eu falei que a gente tem que pensar 2 vezes antes de enfiar piroca em alguém, né? Principalmente se você é homem. E se você é mulher, pensar 2 vezes antes de abrir as pernas para alguém, né? Carnaval tá aí, né? Aí vai vir um bocado de gente aí transando um com o outro. Vai estar todo energizado de energia ruim. Isso pode se espalhar até para relacionamentos futuros. E é bom você tomar muito cuidado. E agora vamos falar sobre a conexão energética, né? Sim, essa conexão energética pode continuar mesmo após o ato sexual.
especialmente se houver uma ligação emocional forte. Algumas tradições espirituais falam sobre os cordões energéticos que permanecem entre pessoas que tiveram relações íntimas, o que pode explicar por que algumas pessoas ainda sentem a presença ou a influência de antigos parceiros, mesmo depois de muito tempo. O orgasmo pode ser um momento de separação momentânea, mas se a conexão for intensa, essa linha energética pode continuar existindo, criando um laço sutil que podem influenciar pensamentos, emoções ou até o bem-estar da pessoa. A linha energética é o laço energético. É o laço energético. São conceitos que explicam como a energia das pessoas pode se conectar e permanecer ligadas, mesmo à distância, e ou depois de um relacionamento. A linha energética são como fios invisíveis que conectam dois campos magnéticos. Quando duas pessoas interagem intensamente, seja por sexo, amor, amizade ou até ódio, essas linhas podem se formar e transmitir emoções e influenciar influências sutis entre elas. Algumas tradições esotéricas dizem que essas linhas podem ser vistas em práticas espirituais avançadas como a clarevidência. Os laços magnéticos são mais profundos e duradouros. São conexões fortes criadas por experiências intensas, com relações amorosas ou traumas compartilhados. Esses laços podem influenciar a pessoa emocionalmente e espiritualmente, mesmo depois do fim da relação. Em algumas práticas espirituais, há técnicas que podem cortar laços energéticos negativos, permitindo que a pessoa recupere a sua energia e siga em frente. Cortar laços energéticos envolve técnicas que ajudam a liberar energia ligada a outra pessoa, especialmente quando essas conexões é negativa e ou prejudicial. Aqui estão algumas formas comuns de fazer isso. Primeiro, é importante ter a intenção clara de cortar o laço. A intenção é um passo crucial, pois é o que guia o processo energético. Uma das formas mais comuns de cortar esses laços é através da meditação. Você pode visualizar a linha energética que conecta você e a pessoa e imaginá-la sendo cortada com uma ferramenta como uma espada, tesoura ou até mesmo com a luz de um fogo que dissolve a linha. Enquanto visualiza isso, é importante também enviar sentimentos de gratidão, perdão, liberando qualquer tipo de energia negativa. Outras técnicas envolvem o uso de símbolos ou afirmações. Algumas pessoas fazem rituais com velas e incensos
ou cristais para ajudar a limpar a energia. Por exemplo, um banho de sal grosso pode ser utilizado para purificar a aura e romper ligações energéticas. Trabalho com a respiração também pode ser muito eficaz. Você pode respirar profundamente e, ao exalar, mentalizar a liberação de qualquer energia vinculada a outra pessoa. Além disso, há a prática como Ho'oponopono, uma técnica havaiana de cura, que envolve pedir perdão e liberar qualquer mágoa, o que também ajuda a cortar esses laços. Então, meus amigos, o laço sentimental que você criou com a pessoa através de sexo ou qualquer tipo de sentimento pode ser energeticamente cortado, ou biblicamente ou esotericamente. O que essa mulher falou, ela não está totalmente certa e nem totalmente errada. Ela só não falou em alguns pontos importantes, né? Que ela deveria falar. Entendeu? Mas é isso aí, meus irmãos, viu? É isso aí, viu? Um abraço aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Entendeu? E independente se a pessoa traiu você, desrespeitou você, biblicamente falando, você pode pedir o divórcio. Como eu já falei aqui no vídeo. Viu, senhores? Um abraço aí. E mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês. Só para finalizar esse vídeo aqui, tem uma técnica havaiana para cortar laços energéticos, como eu falei aqui, né? Que é chamada de Ho'oponopono. Ela envolve o processo de cura e perdão, onde se trabalha a limpeza de memória e energética, seja ela positiva ou negativa. Embora o Ho'oponopono tradicionalmente se concentre em resolver conflitos internos e externos por meio de práticas de arrependimento, perdão, gratidão, amor. Ela pode ser utilizada para ajudar a cortar laços energéticos, libertando-se de padrões ou vínculos que não servem mais ao seu bem-estar. No entanto, cortar laços energéticos de forma direta e intencional pode exigir também uma prática de meditação ou visualização, dependendo do que você sente ser necessário. Então, é como eu falei a vocês, é possível você se libertar de laços, né? Seja biblicamente falando, ou seja de forma esotérica. Mas, de uma forma ou outra, eu te digo, tem como você se libertar de uma pessoa. Entendeu? Não só com a morte, como essa mulher falou aí, mas também através do perdão e através da quebra de laços, né? Ou de forma bíblica, ou de forma esotérica, ou mística, dependendo da crença de cada um. Viu? Então isso, meus irmãos. Um abraço e que Deus te abençoe.